Por que desperdiçar a sua dor? Por que desperdiçar suas tristezas? Se eu não crescer através da minha dor e decepções, é como uma espécie de desperdício. Eu apenas sofri e não ganhei nada. Tudo o que nos acontece é uma oportunidade para aprendermos alguma coisa. Mensagem de hoje: quando não entendemos o motivo. This life is a journey, we walk by faith. There'll always be a mountain in our way. But right here in this moment, may our strength be renewed as we recall what God has done and how we've seen Him move. If there's anybody here who has found Him faithful, anybody here who knows He's able, say amen. If there's anybody here who has seen His power, anybody here brought through the fire, come on, say amen. Anybody here found joy in the midst of sorrow, peace in the storm, hope for tomorrow, seen it time and time again, just say amen, amen. Sometimes through the darkness, it's hard to see, but just be brave and follow where He leads. Greater is the one who's in us than he who is in the world. So child of God, remember, the battle is oh, anybody here who knows He's able, say amen. If there's anybody here who
Quando eu me vejo passando por alguma situação difícil na vida, sempre penso no antigo hino evangélico. Marcas escuras em cada mão, e eu não posso entender todos os caminhos pelos quais Deus me leva através da sua abençoada terra prometida. Mas Ele me guia com o seu olhar, e eu vou segui-lo até morrer. Mas vou entendê-lo melhor, pouco a pouco, quando chegar o amanhã. Quando todos os santos de Deus estiverem reunidos em casa, vamos contar a história de como temos superado. E logo vamos compreendê-lo melhor. Quando penso nisso, penso nas provações e dificuldades que enfrentamos na vida. Todos nós temos diferentes tipos de atitudes quando isso nos acontece. Algumas pessoas, às vezes, ficam muito bravas com Deus. Outras se alegram porque sabem que Deus está fazendo algo muito especial na vida delas. Bem, o assunto desta mensagem é: e quando não entendemos por quê? E quando não entendemos o motivo? Deus não vai nos dizer sempre por quê. É muito evidente, por exemplo, que nós não descobrimos tudo e, por isso, as pessoas reagem de maneiras diferentes. Muitas vezes queremos saber o motivo. Agora, Deus sabe por quê, mas às vezes Ele não nos revela, porque nós nem sequer podemos entender. Nós vemos em parte, enquanto a perspectiva de Deus é plena. Ele entende o passado, o presente e o futuro, e é exatamente por isso que as coisas acontecem como acontecem. Nossa visão é muito limitada. Assim, por vezes, a nossa atitude para com Deus não é certa, e também não é certa em relação à nossa situação. Deus entende cada aspecto do que está acontecendo conosco. Ele sabe exatamente por que Ele permite que certas coisas aconteçam. Ele sabe que nunca seremos capazes de compreendê-lo. Isso não o impede de permitir que certas coisas que não entendemos aconteçam. Deus é um Deus de amor, de justiça, de misericórdia, de bondade e gentileza. Tudo que Ele permite que nos aconteça, temos de aprender a reagir da maneira certa. Às vezes isso é difícil e às vezes é fácil. Há um par de versículos que eu quero dar-lhe em Isaías, capítulo 55. Ele diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Bem, o que isso significa? Nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Porque ele diz que os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. Seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, o que significa que eles estão além da nossa compreensão. Há coisas que nós nunca seremos capazes de descobrir nesta vida. Há outro versículo em Lamentações, capítulo 3. Ouça, a Escritura diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Olhe para isso, suas misericórdias inesgotáveis. Assim, quando estou passando por dificuldade, frustrações ou dor, elas ainda estão lá. Elas são inesgotáveis. E ele diz, são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Olhe para isso. Grande é a sua fidelidade. A bondade, o amor e a misericórdia de Deus não se desgastam no final do primeiro dia. Ou seja, são novos todas as manhãs. Então, pense nisso. Cada manhã, quando você acordar, a Escritura diz que a misericórdia de Deus está com você o dia todo. Ela nunca o abandona, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Então, se você e eu entendemos ou não, isso não é a questão. A questão é que estou disposto a ver as coisas como o caminho de Deus. Eu vou continuar insistindo em entender à minha maneira. Então, quero que você procure, se puder, a primeira carta de Pedro. Pedro está escrevendo aos cristãos que estão passando por dificuldades e sofrimento e dor. E ele escreve no quinto capítulo, versículos 6 a 10. E lembre-se que ele está escrevendo para as pessoas que estão passando por todo tipo de provação. De fato, no primeiro capítulo, ele fala dessas provações como provas de fogo. Assim, vamos começar com este sexto versículo
do 5º capítulo. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Escute o que ele está dizendo. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Quando pensamos em como Deus trabalha e em como Ele opera e assim por diante, acho que muitas vezes a nossa primeira pergunta é: Deus, por que deixaste isto acontecer? Essa não é a questão mais importante. Assim, o que desejo analisar hoje é esta questão simples. Quando nós não entendemos por quê, então vamos fazer o quê? Um monte de vezes você não vai entender. Provavelmente na maioria das vezes. Se alguém me pergunta, bem, por que você acha que aconteceu com você? Eu vou falar disso mais adiante. Mas na maioria das vezes não podemos descobrir. E Deus não exige que descobramos por quê. Ele quer que compreendamos o seguinte: quando isso acontece e não entendemos por quê, que nós respondamos da maneira correta. Porque, dependendo do jeito que eu responder, vou sofrer positivamente ou negativamente. Vou tirar proveito do sofrimento ou vou desperdiçar o meu sofrimento. Se eu não fizer isso, responder corretamente, então vou perder uma incrível oportunidade de bênção. Se eu responder da maneira certa, poderei até perguntar a ele aonde quer me levar, mas a minha fé deve absolutamente dominar todas as perguntas que eu possa ter. Deus não está sob nenhuma obrigação de nos dizer por quê. Porque ele diz, meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então você pode apenas sublinhar o texto. Há algumas coisas que ele não vai nos dizer. Muitas coisas ele vai nos dizer, mas algumas coisas não. Não é da responsabilidade dele nos dizer porque permite que certas coisas nos aconteçam. Mas a minha resposta certa vai me dar o privilégio de crescer através da situação. Pense nisso. Por que desperdiçar a sua dor? Por que desperdiçar suas tristezas? Por que desperdiçar sua mágoa? Se eu não crescer através da minha dor e da minha mágoa, do meu sofrimento e da minha decepção, se eu não crescer através de tudo isso, é uma espécie de desperdício. Eu acabei sofrendo e não ganhando nada. Por que desperdiçar o tempo de dor e de sofrimento, quer seja financeiro, físico ou emocional? Por que desperdiçar todo esse tempo e não conseguir nada com isso, quando você pode lucrar com cada mágoa, prova e julgamento? Agora, há algum tempo, estava eu andando pela minha casa, como faço normalmente, e tropecei e caí. Não sei por que tropecei um pé contra o outro. Por isso fiquei deitado no chão. O que acontece é que, quando você tropeça assim, há uma breve ausência absoluta de consciência. Rapidamente, de repente, você sabe que algo aconteceu e você está consciente do que aconteceu. Eu estava deitado lá e posso lhe dizer exatamente o que pensei. É engraçado hoje, mas não foi engraçado então. Eu perguntei, Deus, o que estás fazendo neste momento? Essa foi a minha primeira pergunta. O que estás fazendo? Bem, logo depois eu estava em uma ambulância e posso lhe dizer quantas vezes fui abençoado durante aquele tempo doloroso. As 2 senhoras que vieram me colocar na ambulância me perguntaram, Dr. Stanley, o que você está fazendo aqui? Eu não sei, foi a minha resposta. Eu não sei. Elas foram tão amáveis e gentis, falando comigo por todo o caminho até o hospital. Aonde quer que eu fosse, sem exceção, alguém tinha sido abençoado através do Em Contato. E agora eles tinham a oportunidade, da perspectiva deles, de me abençoarem, o que certamente fizeram. Assim, quebrei um par de lugares em minha pelvis,
machuquei o ombro e também o meu joelho, mas não precisei de uma operação. Deus me deixou cair, mas Ele poderia ter me deixado machucar a cabeça e perder o juízo e assim por diante. Portanto, eu tinha algumas coisas a agradecer, e embora estivesse sentindo dor, eu disse, obrigado, Deus. Mas a minha primeira pergunta foi, Deus, o que estás fazendo? Porque aqui está a minha convicção pessoal. Sei que um monte de gente não concorda. Minha convicção pessoal é que quando você está andando no Espírito de Deus, não há acidentes. Deus está no controle de sua vida. Ele sabe o que está fazendo. Ele não promete dar nenhuma resposta, mas ele promete estar com você. Nada do meu tempo foi desperdiçado, porque tive a oportunidade de testemunhar a muitas pessoas que estavam ao meu redor o tempo todo, me ajudando. E falaria com eles metade da noite acerca do Senhor, se eu tivesse uma oportunidade. E eu tive a oportunidade. Mesmo em meio à dor, houve muitas coisas boas que Deus fez. Assim, eu posso dizer, obrigado, Senhor, obrigado. No momento em que caí, eu sabia que Deus estava tramando algo. A grande questão é como muitos de nós reagimos quando algo ruim nos acontece. Geralmente perguntamos, Deus, por que deixaste que isso me acontecesse? Mas como devemos responder a tudo isso? Então, vou dar-lhe 2 ou 3 versículos da Bíblia em um momento. E quero que você se certifique de anotá-los. Lembre-se imediatamente, quando algo lhe acontecer, que o seu primeiro pensamento deve ser o de que você é um filho de Deus e Ele está cuidando de você. Não faz qualquer diferença o que acontece. São coisas que vêm e vão. Você pode sentir a presença de Deus ou você pode não sentir a presença dele. Mas se você é um filho de Deus, ele sabe o que está acontecendo e sabe exatamente onde você está no plano e propósito dele para a sua vida. A segunda coisa é como devemos reagir. Isso é, imediatamente. Devemos lembrar que Deus diz, eu estou com você sempre. Então, eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele está presente. Eu sei que Ele está lá. Eu estou na presença dEle. Você está na presença dEle. Não importa o que esteja acontecendo, você está na presença de Deus. Então, Ele sabe o que está acontecendo. Precisa lembrar, em outras palavras, que nosso primeiro pensamento não deveria ser isto e aquilo e algumas outras coisas, mas deveria ser tudo acerca de Deus. Obrigado, Pai. Eu estou em Tua presença. Obrigado. Tu sabes o que estás fazendo e sabes por que está deixando isso acontecer. E lembre-se que Ele disse, eu nunca o deixarei nem o desampararei. Obrigado, Pai. Tu disseste que nunca me deixarias nem me desampararias. Então, o que estou passando por isso em Tua presença, em Tua visão, em Tua vontade permissiva. Você nunca deve se esquecer de que o que quer que esteja acontecendo com você acontece na presença e na vontade permissiva de Deus. Ele está permitindo que isso aconteça, não importa o quê. Depois, claro, temos de reconhecer o fato de que qualquer que seja a razão da prova, Ele a está permitindo com um propósito divino. Ou seja, Ele tem um propósito. Não é algum acidente. Ele tem um propósito. Sei que Ele está comigo. Sei que Ele conhece o meu coração. Ele disse que nunca me deixaria nem me desampararia. Assim, portanto, Deus deve ter um propósito para isso e eu vou confiar nele. Em seguida, devemos agradecer-lhe. Você diz, você pode real e verdadeiramente agradecer a Ele por estas coisas? Sim, eu posso e você também pode. Porque o que acontece é que Ele vai mostrar-lhe algo que vai deixá-lo agradecido. Posso ser grato por não cair. Posso ser grato por não tropeçar e cair e ferir alguém. Eu posso ser grato por não ter ficado inconsciente quando caí. Eu poderia ter ficado inconsciente e ter ficado caído lá até que alguém me encontrasse. Veja isto, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ouça o que a Bíblia diz. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus.
Porque vai haver alguma coisa, e eu acabei de mencionar 2 ou 3 coisas pelas quais eu poderia ser grato. O que quer que esteja acontecendo em sua vida, você pode ser grato. É por isso que eu digo que semana após semana você deve começar o dia com a palavra de Deus. É como munição, porque Satanás pode atirar em você de alguma forma ou de outra. Ou você vai chegar a algum julgamento, a alguma mágoa. Mas se a palavra de Deus está em sua mente, em seus lábios, em seu coração, em seu espírito, imediatamente Deus vai trazê-lo para a sua mente. Deem graças, diz ele, deem graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Um segundo versículo me veio à mente quando pensei, bem, Senhor, e eu estou sempre pensando. O que ele diz em Romanos 8:28 é o que eu vou pregar aos outros. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, ouça, quando você tem a palavra de Deus em seu coração, aqui está o que vai acontecer. O Espírito Santo vai trazer à sua mente o que você precisa lembrar naquele momento. Assim, esses versículos vieram à minha mente. Eu estou dando graças em tudo, Deus. Tu sabes o que estou sentindo. Estou dando graças e vou agradecer a Ti de qualquer maneira. Tu disseste que sempre tens um propósito. Tu vais usar tudo isso para o meu bem. Não sei o que é. Vou te agradecer, Deus. Não importa o quê. Então, volto para a nossa escritura original. Aqui, no versículo 10 de 1 Pedro, capítulo 5, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, estamos falando de cristãos agora. Veja isto. O Deus de toda graça, não outra pessoa. O Deus de toda graça faz 4 coisas em sua vida. Os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Então, quando penso nisso, penso em agradecer. Sim, eu posso agradecer-lhe por isso, porque o que ele está fazendo é revelar a vontade, o propósito e o plano dele. Alguém me perguntou, várias pessoas têm me perguntado, você não faria isso de novo, não é? Se eu pudesse obter os mesmos resultados, sim. Se eu pudesse obter os mesmos resultados, sim. Porque eu gosto? Não. Acho que a minha pior noite foi estar em um hospital olhando para uma parede muito próxima. Era cerca de 2 da manhã. E o diabo estava lá, naturalmente, dizendo, olhe para você agora. Olhe para você agora. Você pode nunca andar novamente. Quem se importa agora? Então eu respondi, Satanás, esqueça, porque não é isso que estou seguindo. E Deus apenas começou a me dar estes versículos da Bíblia, versículos tão simples, que nos manda dar graças em tudo. Ouça, após cerca de 4 ou 5 versículos, e imagine o que aconteceu, a parede não parecia ali tão perto de mim, e o quarto não era todo escuro, porque Deus estava lá. Essa é a razão. Então, tudo isso depende do seu relacionamento com Deus. Se você nunca confiou nele como seu Salvador, pense nisso. Você tem que passar por provações e tristezas e encargos por si mesmo. Seus amigos podem ajudá-lo em algum grau, mas não totalmente. Eles não podem fazer por você nada do que dizem estes 3 ou 4 versículos. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu sabia que ele ia fazer algo de bom a fim de me tirar daquela prova. Eu queria que ele parasse a dor? Não, pois eu sabia que há um limite para a dor. E Deus estabelece um limite para cada prova, cada mágoa, cada fardo. Nós apenas temos de reagir da maneira certa. Então, eu diria a você hoje, se você nunca confiou em Jesus como seu Salvador, você vai passar por algumas dificuldades, sofrimentos e dor. Esse é o mundo em que você e eu vivemos. Pense nisso. É o tipo de mundo em que vivemos. E não é só isso. Você diz, bem, eu não acho que vai necessariamente acontecer comigo.
Se você não é salvo, vamos esperar que as suas tribulações o levem a Jesus, porque tudo que for preciso acontecer para fazê-lo a chegar-se a Deus é bom, não importa o que isso possa ser. Ou se você é um crente, talvez já tenha passado por dificuldade, sofrimento e dor e discutiu com Deus acerca disso, fazendo-lhe um monte de perguntas. Talvez já tenha tomado notas a respeito desse assunto, mas passou por cima delas. Mas precisamos trabalhar nesses 2 ou 3 versículos. Agora, veja isto. A palavra de Deus é como um escudo para nós. Não importa quão ardentes sejam os dardos lançados contra nós, eles são barrados pelo escudo. Deus continua dizendo, eu nunca o deixarei nem o desampararei. Vou fazer com que isso se transforme em algo bom. Estou fortalecendo a sua vida. Estou edificando confiança em sua vida. Estou edificando e estabelecendo a sua fé. Deus sempre tem algo bom para nós. Confie nele. Bem, se você nunca confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, nada disso vai funcionar. Você não pode reivindicar a presença de Deus, você não pode reivindicar o poder dele, você não pode reclamar de nada disso. Então é importante, antes de tudo, que você se lembre de que num destes dias você vai morrer e estará diante de Deus. Diante do Deus Todo-Poderoso. Você precisa estar pronto. Ele diz que está ordenado ao homem morrer uma vez e depois disto enfrentar o juízo. Essa é a palavra do Deus vivo. Você precisa ficar pronto. Prepare-se para confiar em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, crendo no que ele fez na cruz a fim de expiar os seus pecados, perdoá-lo, escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro e preparar você. Se ele chamasse o seu nome hoje, você estaria pronto para se encontrar com Deus? Você estaria pronto para dar conta de sua vida? Peça a Jesus Cristo para perdoar os seus pecados com base na morte dele na cruz. Entregue sua vida a ele e deixe que ele comece a ser o seu guia, a sua ajuda, o seu Senhor e o seu mestre todos os dias da sua vida. Essa é a minha oração por você. Pai, nós te agradecemos e louvamos por nos teres dado a tua palavra, que guardamos em nosso coração e em nossa mente, a fim de aplicá-la a cada circunstância única da nossa vida. Ajuda-nos a não perguntarmos o porquê das nossas provas, mas irmos além disso e te agradecer e louvar-te, porque tu sabes o que é melhor para nós e deseja cumprir em nós o teu bom propósito. Pai Celestial, dá-nos corações dispostos a te servir e ouvidos que desejem ouvir a tua voz, pois pedimos isto em nome de Jesus e pela tua causa. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministérioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Você valoriza a escolha de Deus o suficiente para esperar? Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.